Então, olha só. Quando a gente quer aqui substituir essas cargas atuantes por uma única resultante, o primeiro passo é a gente verificar quais são as direções que essas forças têm. Desculpa, tinha aparecido já para vocês? Não? Sim, né? Já estava Já, aparecendo, né? professor. Esqueci. Então, o primeiro passo de descobrir, né, substituir essas cargas por uma única resultante, a gente precisa observar quais são as direções que essas forças têm para a gente escolher de que forma nós vamos achar essa resultante. Como nós temos três forças, então três forças, duas tendo a mesma direção e a outra sendo inclinada, convém que a gente decomponha essa força que está inclinada para que a gente trabalhe com forças na horizontal e forças na vertical. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer vai ser decompor essa força F3. Então, essa força F3 ela vai ser representada por uma componente na horizontal, que eu vou chamar de F3x, e uma componente na vertical, que eu vou chamar de F3y. A gente viu aqui, e vem batendo na seguinte tecla, de que as componentes elas serão o produto da força pelo seno ou pelo cosseno. E a gente tem trabalhado muito com a relação de adjacência. A gente sabe que a relação de adjacência é a relação com cosseno. Então, para eu calcular f3y, eu vou trabalhar com o cosseno desse ângulo, que é 30 graus. Então, f3y será igual a f3 vezes o cosseno de 30 graus. E aí eu consigo determinar o valor de F3Y. Então, F3Y eu vou achar 129,9 kgf. Se eu já usei o cosseno para determinar F3Y, então para F3x eu vou usar o seno. Então, F3x vai ser F3 seno de 30, que vai me dar um valor de 75. É a metade, porque o seno de 30 vale meio. Então, cuidado, tá, gente? Se você faz o desenho de uma forma próxima da realidade, você já identifica que quem é o maior é o F3y. Então, se aqui tiver trocado, ó, você já sabe que trocou o seno e cosseno. Então, volta lá e refaz, porque o teu desenho já está dizendo para você, ó, F3x é menor do que F3y. Bom, aí agora a gente vai avaliar. Na direção horizontal, eu só tenho uma única força, que é o F3x. Então, essa daqui já é minha componente em Rx. Então, minha componente em Rx vai ser F3x, que vale 75. Mas em Y, a minha componente Y vai ser o somatório dessas três, ó, F1 mais F2 mais F3Y. E aí, para determinar a minha RY, eu vou ter um valor de 349,9 kgf, substituindo aqui os valores. Bom, conhecido a minha RX, que é uma horizontal, que vai apontar para cá para a esquerda, e minha RY, que é uma vertical que aponta para baixo, eu posso determinar agora o valor da minha resultante dessas três forças. Então, quando eu tenho duas direções que são perpendiculares, o valor da resultante a gente calcula utilizando o teorema de Pitágoras. Substituindo os valores, a gente vai encontrar lá um valor para R igual a 757,85 kgf. Tá? Então, de posse desse valor, a gente responde a primeira parte do problema. Substitua as cargas atuantes na viga por uma única resultante. Já sabemos que é uma resultante que é inclinada para baixo, uma inclinação próxima dessa daí, né? E a gente levando em conta que 349 é bem maior que 75 e que ela vale 357,85. Agora, especifique onde essa resultante atua. Se eu tirar essas três forças aqui, eu tenho que colocar essa resultante em algum lugar aqui, de forma que o momento que essa resultante produza em relação ao ponto B, já que a referência vai ser o ponto B, seja o mesmo momento que é produzido por essas três forças em relação ao ponto B. Então, agora vamos analisar, vamos descobrir quanto vale o momento que essas três forças produzem em relação ao ponto B. Então, o momento a gente já viu que é calculado pelo produto da força vezes a distância. Vamos analisar primeiro a força F1. A força F1 ela está a 4 metros em relação ao ponto B. Então, vai ser 120 vezes 4. Se eu pensar nessa força F1 em relação ao ponto B, ela tende a fazer com que a viga gire nesse sentido, ou seja, no sentido anti-horário. Então, eu vou considerar esse momento aqui como um momento negativo. É só a convenção que a gente está utilizando, tá? Então, vai ser F1 vezes 4, como tende a girar no sentido anti-horário, será um momento negativo.
A próxima força é F2, ó. Só que a distância de F2 até o ponto B vale zero. Ela está sobre o ponto B, então ela não produz momento em relação ao ponto B. Posso esquecer F2. E quando eu chego aqui, a gente não pode esquecer que eu não vou utilizar o 150, porque 150 está inclinado, ó. Então a distância dessa força de 150 até o ponto B estaria aqui, ó. É a perpendicular à direção. Então eu vou trabalhar com a componente na vertical. Porque quem está na vertical, eu consigo fazer a leitura da distância. Então, vou trabalhar aqui com F3Y. A distância de F3Y até o ponto B vale 3 metros e vai fazer com que essa viga gire no sentido horário, ou tender a girar no sentido horário. Então, minha próxima componente é F3Y vezes 3 e que tende a girar no sentido horário. Substituindo os valores, eu tenho então que o momento em relação ao ponto B, tá? Depois tem que trocar aqui que apareceu aqui sem querer, tá? Então, o momento em relação ao ponto B vai ser, substituindo os valores, né? F1 vale 120, F3Y vale 129,9, eu vou ter um momento de menos 90,3 kgf vezes metro. Então, minhas unidades vão ser a força, né? Vezes a distância. Então, kgf vezes metro. Então, esse é o momento que eu tenho em relação ao ponto B. Não leve em conta esse A, tá? Em relação ao ponto B. Então, o momento em relação ao ponto B vai ser menos 90,3. Isso significa, se o sinal é negativo, que essas forças estão produzindo um momento que gira no sentido horário ou anti-horário? Dentro da nossa convenção, a gente estabeleceu que é um momento que gira no sentido anti-horário. Então, a gente descobriu agora qual é o momento que ocorre em relação ao ponto B produzido por essas forças. Agora, eu vou ter que produzir esse mesmo momento em relação ao ponto B com essa força R, que vai ser a minha resultante, porque eu vou tirar essas outras três daqui. Ó. Eu vou tirar essas três e vou colocar a força R. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar, de que lado eu vou colocar essa força R? À esquerda ou à direita de B? E aí quem vai sinalizar para a gente é o valor do momento, é o sinal que diz para mim para onde gira. Ó. Então o sinal é negativo, diz que gira no sentido anti-horário. Para girar no sentido anti-horário, ó, se eu colocar essa força R do lado de cá, ó, ela tende a girar no sentido horário, então não serve. Eu tenho que colocar essa força R ó, do lado de cá. Ó. Se eu coloco do lado de cá, ela tende a girar em relação a B no sentido anti-horário. Então, a minha força R vai aparecer por aqui, ó, à esquerda de B. Então, a resultante deverá ser colocada a uma distância x, que eu não sei ainda, a gente precisa calcular, à esquerda do ponto B. Tá lá, ó, fiz o desenho da minha resultante, tá lá ó, a representação da resultante, e há uma distância x. O que eu preciso agora é saber que distância x é essa que, colocando a resultante, eu consiga um momento de menos 90,3. O que a gente faz agora? O que a gente faz agora é esquecer o sinal, porque o sinal é só para dizer para a gente se gira para o sentido horário ou sentido anti-horário. Então, a gente já sabe que gira no sentido anti-horário. Por isso, a gente está colocando a força aqui à esquerda. E agora eu preciso saber como é que eu chego a esse 90,3 colocando essa resultante aqui. Então, a gente vai de novo lá para a minha fórmula. Ó, a minha fórmula de momento. Só que a gente tem que lembrar do seguinte, ó, quando eu for analisar a minha fórmula de momento, toda vez que eu utilizo uma força, eu estou pensando na força que é vertical. Por quê? Porque se eu usar essa força aqui inclinada, ó, vai incorrer no mesmo problema se eu tivesse utilizado o F3. Ó. A distância de F3 até o ponto B, ela é inclinada aqui. Ó. A distância dessa resultante até o ponto B, ela é inclinada aqui. Mas se eu uso o valor da componente que é vertical, a distância dessa componente até o ponto B vale x. Então ficou ótimo. Ó. Então o momento produzido em relação a esse ponto B vai ser quem? RY vezes x. Para calcular esse momento vai ser RY vezes x. Quem eu quero calcular, né? X. Então, isolando o x vai ser igual a quem? Ao momento, que eu já conheço, dividido pelo RY. Então, x vai ser o momento dividido pelo RY, que eu também já conheço. Então, isolando o meu valor de x, eu tenho, passo esse RY para lá, vai ficar dividindo, então, momento dividido por RY.
Substituindo agora os valores, ó, o momento, esquece o sinal para não se confundir, tá? Para não achar valor negativo. Esquece o sinal, vamos trabalhar só com o módulo. O sinal foi só para indicar para a gente que está girando no sentido anti-horário e dizer que nós temos que botar a força à esquerda. Substituindo os valores do momento, que vale 90,3, da componente em Y, que é quem produz o momento, que vale 349,9, que está aqui, a gente vai achar um valor de X, uma distância de 0,26 metros ou 26 centímetros. Então, na verdade, essa resultante aqui, que vale 357,85, ela tem que ser colocada a 0,26 metros à esquerda do ponto B. O professor, você pode voltar ali onde que